amigos, amigas, irmãos e irmãs, sempre uma alegria estarmos aqui pelo nosso canal, o nosso grupo que trabalha tão amorosamente, essa equipe tão dedicada que compõe o núcleo de produção audiovisual Clara de Assis. Eu sempre reconheço muito o trabalho dedicado de cada um, esse trabalho de gravar, depois o trabalho de editar, colocar no ar e impulsionando cada vez mais as nossas doutrinárias online aqui da Associação Espírita Jesus de Nazaré. Uma alegria imensa nessa nossa caminhada que se iniciou ali no processo da pandemia e que deu continuidade de uma forma muito bela, muito forte e, por que não dizer, não é? Proveitosa para todos nós. Estamos aqui já com algumas produções, vocês podem aí passear pelo nosso canal, olhar no nosso Instagram e você poderá ver uma série de palestras com diversos temas. É como se diz, né? É a prata da casa, mas são palestras assim, ó, muito bem feitinhas, muito amorosas. É o melhor, a fina flor aqui da nossa Associação Espírita Jesus de Nazaré, produzindo essa nossa fala contextualizada totalmente no Evangelho, nas obras de Kardec, Chico Xavier, Pietro Baldi e demais companheiros e companheiras que tanto contribuem para o nosso esclarecimento. Pois bem, e hoje nós vamos trazer esse tema numa alusão muito amorosa, muito afetiva, muito delicada a esse mês de junho que se inicia, né, na sua primeira quinzena, ali os primeiros 15 dias, fazendo esta homenagem não só ao santo padroeiro, o santo casamenteiro, o santo que é o patrono de muitas famílias brasileiras, que é Santo Antônio de Pádua, mas também ao Dia dos Namorados. Então é um início de mês assim muito ligado ao romantismo, até as lojas, o comércio, coraçõezinhos, tudo muito ornamentado no sentido de trazer essa sensibilidade, esse encontro dos casais, que isso é tão importante aqui na Terra, né, irmãos? Estamos aqui graças à união de um homem e de uma mulher, um homem comum, uma mulher comum, que um dia se enamoraram, casaram ou se uniram, não importa, mas de alguma forma houve aí uma comunhão amorosa, afetiva e sexual e que possibilitou estarmos aqui encarnados, e a eles que chamamos de nossos pais, o nosso agradecimento por isso, a nossa honra, a toda essa energia que foi depositada, que foi investida para que aqui estivéssemos. Eu mesmo tenho uma gratidão profunda pelos meus pais, que amo tanto, trago eles no meu coração, seu Toninho e Dona Deja, tão conhecidos e que amorosamente cuidaram de mim, me acolheram, e tive ainda o privilégio de ter sido a primeira filha, então sempre aquele cuidado a mais, né, aquele zelozinho assim mais afetuoso. E graças a Deus olho para as fotos, para as lembranças que eles deixaram e vejo ali, transmito para eles e sinto ali naquelas fotos toda uma história, todo um romantismo de uma época, de um momento em que foi vivido. Então, irmãos, eu tenho certeza que cada um de vocês também carrega as suas memórias. Também sabemos de histórias muito tristes de casais, mas isso não deve nos afetar enquanto filhos e filhas. Isso é muito importante, porque enquanto filhos e filhas nós temos que honrar os nossos pais. Filhos e filhas não se interferem na história dos pais. As decisões de casal são decisões de casal. É a história deles, são as escolhas deles, os caminhos deles. Então cada um faz o que é possível. Da mesma forma que nós, hoje, adultos, adultas, também fazemos as nossas escolhas. Tivemos as nossas caminhadas, nossos tropeços, erros e acertos, alguns só acertos, mas não queremos interferência, e é muito justo, porque as questões relativas a essa área tão delicada quanto é a área da afetividade e essa interface
afetividade, sexualidade, construção de uma história comum ali, o casal, os dois, diz respeito só aos dois. Ninguém tem que se interferir. No máximo, a interferência afetiva, amorosa de quem está em torno e que torce pela felicidade do casal e que dá apoio e que forma aquela extensa rede de apoio e de amor por aquele casal, por aquela família, por aquele grupo. Então, hoje nós vamos trazer esse tema que diz respeito à nossa necessidade de amor. Todos nós temos essa necessidade, amar e sermos amados. Necessidade de sermos vistos, de sermos reconhecidos e também de sermos incluídos, de sermos incluídas. E nessa nossa fala, nós, como já antecipamos, faremos uma alusão mais carinhosa ao Dia dos Namorados, a interferência positiva de Santo Antônio de Pádua em nossas famílias, como esse santo casamenteiro, protetor das famílias, e sabemos da alta hierarquia de Antônio de Pádua no mundo espiritual, ele que inclusive atuou em uma situação muito delicada, envolvendo ali nascimento e morte prematura de um bebê, que está descrito no livro Dramas da Obsessão. Então, o capítulo 2, a severidade da lei, fala muito a respeito dessa interferência positiva de Santo Antônio, socorrista de Santo Antônio, amorosa de Santo Antônio, mobilizando Bezerra de Menezes e sua falange para que socorresse uma mulher em trabalho de parto, numa situação muito complexa, que não é o tema hoje. Oportunamente nós poderemos até falar a esse respeito. E também fazendo esse contato com a questão dos namorados, dos enamorados, dessa vivência tão gostosa, não é? Quando os casais estão ali naquela felicidade de ter encontrado o seu par, né? Como se diz aqui na Bahia, a tampa e a panela. Então isso é muito bom, é uma vivência muito gostosa, de alegria, inclusive, dos aconchegos, dos afetos e uma oportunidade de crescimento espiritual. Então, isso é que é o importante em toda essa trajetória de namoro, de afetividade. Então, para além da questão material, do encontro, da satisfação de estar ali com alguém, de sair para o cinema, viajar, passear, enfim, nós temos que focar na questão espiritual. O que é que esse encontro do namoro, das comunhões afetivas de uma forma geral, podem nos proporcionar? Então, tudo isso vai remontar à questão do amor, que é o ponto fundamental de nossas vidas, é o amor. E aqui nós trouxemos do capítulo 18 do livro Nosso Lar, André Luiz, por Chico Xavier, o capítulo Amor, Alimento das Almas, que são as lições de Dona Laura, uma senhora de uma experiência extraordinária, mãe de Lísias, que no mundo espiritual é ainda chefe de família, ela mantém ainda essa sua estrutura, essa sua condição de mulher, chefe de família, mas aquela mulher sensata, aquela mulher serena, aquela mulher convicta da sua fé, da imortalidade da alma, do seu compromisso, enquanto alguém de mais maturidade, um espírito que vislumbra o mais além, cercada ali por espíritos jovens ainda, né, que são seus filhos, convivendo numa estrutura de uma cidade bastante complexa, com várias situações, como nós vamos vendo ao longo do livro do Nosso Lar, e é Dona Laura que vai nos trazer essa nossa primeira lição. Vamos lá? Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos, mais dia, menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde
que é a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Irmãos e irmãs, isso é tão lindo, isso é de uma delicadeza e ao mesmo tempo de uma tão profunda lucidez em termos de vida, que vale a pena repetir somente esse trechinho aqui, né? Olha só, gestos de amor, amor como alimento das almas. O que é esse amor, alimento das almas? Esses pequenos gestos, olha cá, olha cá. Conversação amiga, gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal. Vocês viram que aqui Dona Laura não elencou coisas do tipo dar presentes, bajular, sermos aquela pessoa, como se chama, né? O grude, o chicletinho que não sai do pé do outro. Ficarmos ali naquela situação obsessiva. Não é nada disso o amor. O amor diz respeito a questões tão mais simples, tão mais gostosas de serem vividas. Isso é que é verdadeiramente o amor, isso é que é verdadeiramente estarmos na conexão do amor, como ela nos diz aqui, a fraternidade, na conversação, uma conversa boa, uma conversa amiga, uma conversa de apoio, o gesto de afeto. Como é bom a gente receber um pequeno gesto de afeto, um carinho, um abraço, como dizemos aqui na Bahia, aquele cheiro gostoso, isso é tão lindo. A bondade recíproca, o dar e receber, a bondade, a confiança mútua, falar alguma coisa para alguém, dizer assim, não comenta isso com ninguém, a pessoa dizer, fique tranquilo, e você fica tranquilo mesmo, né? Aquele segredo, aquela angústia que você compartilha ali com um amigo, com uma amiga, isso é verdadeiramente gesto de amor, e é isso que nós precisamos. E nós vamos ver aqui nesse próximo slide que aqui na Terra nós ainda convivemos com algumas formas de amor. Ainda temos, né, essa visão desse amor compartimentalizado, ou pelo menos esse amor sentido. De que forma nós podemos sentir esse amor? Vamos ver? Então nós temos, segundo a tradição da cultura grega e da cultura popular, o amor eros, o amor filia e o amor ágape. Então são três manifestações, três tipos, três formas do amor estar presente entre nós. Então vamos aqui ao primeiro, que é o amor eros. Vamos ver aqui o slide? Então o amor eros é o amor romântico, é o amor apaixonado, geralmente associado à atração física e ao desejo. Aqui, irmãos, é o amor dos enamorados. É o amor dos casais apaixonados, que ainda se buscam, que ainda precisam um do outro. E como nós estamos vendo aqui, amor, alimento das almas, exatamente, nós ainda temos necessidade de amor, necessidade desse eros, necessidade desse alimento que faz parte da nossa vida. As almas muito purificadas, sublimadas, já podem ter até vencido o amor eros. Mas nós estamos aqui na dimensão terra, e nessa dimensão nós temos ainda que dar conta desse amor eros, desse amor romântico, desse amor sensual, desse amor apaixonado, desse amor de buscas físicas, do desejo. Ainda estamos nessa dimensão, e é a dimensão que muitas vezes até modula a nossa condição de sexualidade e propicia o nascimento de outras pessoas. Então nós nascemos fruto dessa atração sexual entre nossos pais. Então ninguém se envergonhe disso, porque a sexualidade faz parte, o amor eros faz parte. Então isso é uma forma da gente sublimar e ver a beleza do que é esse amor eros. As mulheres, portais que possibilitam a vinda de novos seres, os pais oferecendo também a sua energia, o sêmen, as sementes aos quais o óvulo fecundado acolhe e recebe e gerarão futuros seres. Então isso não nos envergonha, isso nos engrandece, isso nos dá alegria. E eros é alegria, eros é felicidade.
Por quê? Porque é a complementação do ser através dessa troca de energia entre os casais. E aqui nós estamos falando sempre entre os casais. Não estamos falando de orientação sexual. Estamos falando de casais. Então, de que forma esse amor eros lhe complementa? De que forma esse amor eros lhe traz felicidade? Vamos ver então aqui o trechinho da fala de Dona Laura nesse mesmo slide. Observe. E ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. O sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho, a confiança, a dedicação, o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles à realização transitória. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença, às vezes, apenas a compreensão. Então, como eu falei para vocês, os casais sublimados, aqueles casais que já estão em outro patamar evolutivo, eles têm um outro tipo de viver esse, digamos assim, uma outra forma de viver esse amor eros, como a Dona Laura está elencando aqui e trazendo para nós, né? Então, esses casais espiritualizados, eles vão viver essa manifestação sagrada da sexualidade, a manifestação sagrada do sexo, entendendo que ali é uma permuta magnética, olha lá como ela vai trazer isso, e não fica somente ali no contato entre genitálias, porque isso aí, irmãos, é apenas instinto animal, satisfação animal. Não, nós estamos falando aqui de uma outra vertente desse amor eros, e Dona Laura trazendo ainda mais a sublimação, o carinho, a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos, que podem ultrapassar e que devem ultrapassar apenas a questão física, e que nos casais espiritualizados isso já foi vencido, já se vive esse encontro apenas de energias e de uma amorosidade muito mais profunda. Vejamos a outra forma de amar. Além de eros, nós temos outra manifestação do amor, que é o amor filia. Então, é o amor de amizade, é o amor de afeto, que une pessoas em laços de respeito e companheirismo. Então, esse amor filia, ele pode se manifestar entre pessoas, ele pode se manifestar entre pessoas com animais, entre pessoas até mesmo com lugares. Então, é um amor bem mais, digamos, abrangente, subjetivo. Mas nós vamos falar especificamente entre nós, criaturas de Deus. Então, esse amor filia é o amor amizade, é aquele amor afeto, e que não importa a questão da sexualidade, não importa absolutamente a orientação sexual, não existe interesse sexual. A questão é amorosa mesmo, é aquele amigão, aquela amiga de todas as horas que você adora, que às vezes você passa 2, 3 anos sem ver, mas no dia que você encontra, aquele papo parece que nunca acabou, que está lá, ó, você está vivendo aquele mesmo amor de antes, porque é seu amigão, é sua amigona, aquele parceiro, né? aquele companheiro, aquela companheira de muitas jornadas, de muitos obstáculos, aquela pessoa que você entrou em várias frias e ela estava ali do seu lado para lhe ajudar. Então esse amigo, essa amiga, compõe para você, ou melhor, esses amigos e essas amigas, né? Podem ser vários, compõem o amor filia. E nós temos o amor mais avançado, que é o amor ágape. Então, o amor ágape é um amor que está muito presente, essa palavra está muito presente na Bíblia, nos evangelhos, nas cartas paulinas, porque reflete, olhem lá o slide, o amor ágape é o amor incondicional, é o amor desinteressado, que busca o bem-estar e a felicidade do outro. O amor ágape é o amor que o Cristo viveu e exemplificou aqui entre nós. É o amor na profundidade do ser.
Então, olha para todas as pessoas como irmãos e como irmãs, independente de qualquer coisa, porque esse amor ágape, ele é incondicional. Então, vocês vejam que cada um deles, cada uma das manifestações do amor, ele tem a sua colocação no tempo, na hora, no lugar, entre as pessoas, de uma forma correta. E vivida desta forma, são manifestações amorosas que geram saúde, equilíbrio, bem-estar, satisfação, conexão com o divino e, por que não dizer, autoconhecimento. Então, o amor eros, ele tem o seu lugar. O amor filia, ele tem também o seu lugar. E o amor ágape também. Então, um não exclui o outro. E são formas de se amar. Então, algumas pessoas, você ama, o amor filia. O seu parceiro, a sua parceira, o amor eros. E aquelas entidades, aqueles seres mais sublimes de sua vida, aqueles espíritos encarnados maravilhosos que você ama e que você tem esse amor ágape. Então, cada um no seu lugar, cada um no seu tempo, cada um no seu momento. E você permitindo que esse amor flua através de você. E você atendendo a sua necessidade de amar e a necessidade do outro de ser amado. Então, o seu parceiro, a sua parceira, você atende no amor eros. Os seus amigos, as pessoas queridas, sua rede, você atende com o amor filia. E aqueles seres mais sublimes da sua vida, o amor ágape. Então, cada um vivendo a sua manifestação, a sua doação amorosa. O que não pode é não amar. Aí é que não pode, irmão e irmã, pelo amor de Deus. Vamos fazer todo o nosso exercício no sentido de devotarmos amor, cuidado para as pessoas, independente. Ah, mas esse familiar é problemático, ou é uma pessoa complexa. Eu sei que todo mundo aqui passa pelos problemas da família, os problemas do dia a dia, do cotidiano, que às vezes a gente não pode dedicar àquela pessoa um amor ágape, né? Também um amor eros, mas aquele amor filia, dentro do seu possível, atenda. Faça também o exercício da compaixão, o exercício da empatia, porque tem outras derivações desse amor, do acolhimento, da ternura, daquele carinho com aquela pessoa. Não que você vai se colocar num lugar superior, porque ninguém é superior a ninguém, isso aí todo mundo já sabe, mas é você entender a limitação. Nós somos espíritas, essas palestras aqui são palestras espíritas, fundamentalmente alicerçadas em Chico Xavier e em Allan Kardec. Então, o que nós estamos falando aqui é para você que já entendeu o que é reencarnação, é para você que entendeu a lei de causa e efeito, ou pelo menos está tentando entender. Então, dedique o que for possível, não reclame, não fique atiçando a malquerência entre as pessoas de forma nenhuma. Tenha dificuldade, vá levando como possível, vá sublimando, vá pedindo a Deus forças e tudo passa. A verdade é essa, tudo passa. Então chegamos nessas três personalidades aqui, tão amadas entre nós, Kardec, Chico, chegamos nessa comunhão de Kardec e Chico, chegamos a Jesus, que é o nosso mestre maior, governador do nosso planeta e exemplo máximo de amor. E foi ele que reuniu ao redor de si a falange Espírito da Verdade, reuniu como uma atitude necessária, urgente para o nosso planeta, e todos devotados à causa amorosa que o Cristo propunha, de redenção da humanidade, de salvação, de condução deste gigante rebanho de volta ao Pai Celestial. E isso só é possível pelo amor, não tem outro caminho. Nós assistimos o encontro passado, nosso querido Maurício Crispim, e ele é enfático com relação a isso, sobre Jesus, sobre a amorosidade de Jesus em nossas vidas, de Jesus que bate a porta da sua casa, a porta do seu coração, de um Jesus que convida, de um Jesus que entende cada um de nós, mesmo sendo as pessoas que nós somos, como ele mesmo disse, né? Mesmo você sendo esse Zé Mané que você é, mas Jesus ama você. Desperte para isso, compreenda que o amor é tudo, faça o seu exercício,
Tudo bem, nós somos quase 8 bilhões aqui na Terra, é difícil a gente amar as pessoas que estão próximas de nós, como eu falei há pouco, as pessoas da família, imagine os 8 bilhões, mas faça o seu exercício com quem está próximo, porque o mandamento, os 10 mandamentos e o ensino de Jesus é todo pautado em cima disso. Ame o próximo, ame quem está perto de você, ame quem está ali de juntinho de você. Não adianta você ficar se preocupando e tentando resolver o problema de um outro país, de um outro continente, e dentro de casa você é mal visto, você não é querido, você não é querida pelas pessoas que convivem com você. E aí você começa, porque são pessoas difíceis, não sei o quê. Sim, as de lá do outro país são fáceis, são boazinhas que estão a 4 mil, 8 mil, 10 mil quilômetros de distância de você, mas vai conviver. E aí elas vão dizer quem você realmente é. Então vamos fazer esse exercício, o nosso cotidiano não é fácil, todo mundo aqui sabe, ninguém aqui é criança, nós somos adultos e sabemos a dificuldade que é ajeitar, né, essas arestas aí, até a gente encaixar essas pedras desse quebra-cabeça, que é o quebra-cabeça das nossas relações amorosas, né? E a codificação kardeciana é sempre a nossa base, é sempre a nossa inspiração profunda, e lá no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, nós vamos encontrar nas instruções dos Espíritos a respeito da caridade material e da caridade moral, uma mensagem esplêndida assinada pela irmã Rosália em Paris, 1860. Nesse mesmo tópico, a irmã Rosália é o item 9 e nós vamos ter o item 10, que é de um espírito protetor, e é uma mensagem que vem de Lyon, 1860, mas nós vamos focar hoje especificamente na mensagem da irmã Rosália. A irmã Rosália, ela foi uma freira que viveu ali em Paris no século XIX, era muito ligada às irmãs ou filhas da caridade da ordem de São Vicente de Paulo, a ordem vicentina. Nós até já estudamos isso aqui em outras palestras, quando falamos um pouco a respeito da caridade vivenciada por São Vicente de Paulo. Ela era muito amada, ela era venerada pelas pessoas ali da comunidade, ali de Paris, porque a Paris que nós vemos hoje é a Paris glamurosa, né? É a capital de uma das potências do mundo. Mas na sua época, sim, a França já era um país, né, cultural, muito cheio de eventos e aquela efervescência cultural, e Paris era essa capital do mundo também da cultura, com artistas de todos os gêneros, mas também vivia uma situação muito aflitiva. Nós estamos aqui na época do imperador Napoleão III e a França toda tinha sofrido muito com as guerras napoleônicas, estava muito endividada, muitos problemas, e a população estava nos guetos, muitas populações, né, pessoas pobres, muita gente marginalizada, dificuldades, a situação da população, principalmente trabalhadora, operária, é muito difícil, muito difícil. Então, irmã Rosália, ela vai desenvolver todo um trabalho, toda uma ação extremamente caridosa, amorosa, afetiva nos bairros miseráveis de Paris. E a todos ela tratava com amor, com dignidade, com respeito. Então ela não tinha aquela separatividade do tipo, vamos lá entregar os farnéis, entregar as sopinhas e vamos... Não, ela parava para escutar, para olhar nos olhos, como é o seu nome, quem é você, e acolhia a todos, que ela chamava de meus pobres. Vejam você, né? E inclusive ela tinha uma frase que ela transmitia ali para os apoiadores, para as outras freirinhas que estavam iniciando, e ela dizia, nosso Senhor Jesus Cristo se esconde atrás desses farrapos. Então ela via Jesus naqueles pobres, jogados, marginalizados ali pela sociedade francesa. Então a gente lembra muito de Irmã Dulce, né? Lembra muito de Madre Teresa, que também foram baluartes da caridade, desse amor ágape que Irmã Rosália viveu em toda a intensidade. Então vocês já observam aqui que ela, freira, voto de castidade, um voto assim de
que as pessoas até criticam, muito criticado na atualidade, né? Celibato, para que isso, não sei o quê. Mas vejam só, ela fez uma opção, o meu amor pelos pobres. Então, é esse amor ágape, esse amor incondicional, esse amor dedicação, esse amor que não via fronteiras, separatividades, amor que acolhia as pessoas. Ela vai receber alguns prêmios honoríficos, muitas vezes criticada, né? Ali eu recebendo o prêmio do imperador, que está querendo aparecer. Não é isso, não é isso, pelo amor de Deus. Nós vamos ver a irmã Dulce recebendo prêmios e ela falava, dedicada aos meus pobres. Madre Teresa de Calcutá recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Ela disse, eu dedico esse prêmio aos pobres do mundo. E usou o valor recebido para as suas obras. Então não é julgarmos achando que, porque está querendo aparecer, não, às vezes é necessário. Então, Divaldo Franco recebeu vários prêmios, ele recebia, porque ele dizia, estou aqui representando a doutrina espírita, e com isso quebrando tabus, quebrando preconceitos, mostrando que é isso, somos todos fraternos, temos direito, independente de religião, independente de orientação filosófica, valorizarmos o trabalho que é feito, o bem que é feito para a humanidade, que a doutrina espírita oferta para a humanidade. Nenhum palestrante espírita enriquece, nem arrecada dinheiro dentro de centro espírita, nem em campanhas para o autoenriquecimento. Nenhum centro espírita desse país é rico. Não existem centros megalomaníacos, milionários, não. Todo o dinheiro arrecadado nas casas espíritas é para a caridade. Manutenção da casa, obviamente, que precisamos, né? Uma telha que quebra, um cano entupido, enfim, e os trabalhos de caridade, a cesta básica, o agasalho, o pão, as sopas, ajudas financeiras, sim, muitas ajudas financeiras que são fornecidas pelas casas espíritas. E lá, também na França, nós vamos ver a irmã Rosália também recebendo essa ordem da Cruz, da Legião de Honra, conferida por Napoleão III, exatamente para dar visibilidade aos pobres que estavam ali padecendo. Ela faleceu em sua casa, já com idade avançada, cega, em fevereiro de 1856, e uma vida totalmente sem repouso. Foi beatificada recentemente, em 2003, inclusive, pelo Papa João Paulo II. E aqui está a imagem, né, a arte que foi feita com a fisionomia da nossa querida, amada irmã Rosália, que viveu esse amor ágape na sua intensidade. Viveu para trazer o exemplo, para demonstrar, é esse aqui o caminho que Jesus nos indica. E aqui vocês estão vendo essa imagem, mostrando ali o bairro, né? A situação desolada da Paris do século XIX, com as casinhas, os casebres, assim, muito empobrecidos, sem calefação, sem sistema de aquecimento. O frio europeu não é fácil, não é fácil. E muitas pessoas vivendo em situações, e era nesses bairros aqui que irmã Rosália andava, podemos dizer, anda com suas falanges até hoje nos bairros pobres de Paris, que naturalmente já foram saneados, mas ainda permanecem muitas condições precárias, não é porque é Europa, primeiro mundo, que está todo mundo vivendo no patamar altíssimo, não. Muitos irmãos e irmãs ainda passando fome, passando necessidade. Vamos ver então aqui a instrução que irmã Rosália traz para nós. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí ódios, nem ressentimentos, e direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não mais veriam. Nos quarteirões sombrios onde habitei durante minha última encarnação, pobres mulheres, arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava.
Vejam a fala comovente, profunda da irmã Rosália. Então, faltando para muitos o que sobrava para outros. Então, a riqueza, a opulência, aquele desgaste, aquele desperdício, e muitos ali passando necessidade, passando fome. Irmã Rosália exemplifica para nós esse amor ágape e espelha perfeitamente o que diz a questão de número 886 do Livro dos Espíritos. Vamos ver? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a resposta do Espírito da Verdade: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Beneficência, indulgência e perdão. Esta é a base do amor ágape. Essa é a base desse amor sublime que devemos vivenciar, começar pelo menos a tentar vivenciar aqui na Terra, porque é esse amor que vai nos conduzir de volta ao Pai. Vejamos aqui Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo: o homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza. Então, meus irmãos, Kardec aqui desmistifica. O homem de bem não é aquele: eu tenho aqui minhas contas todas em dia, eu ando aqui na linha, eu sou uma pessoa aqui de uma rigidez. Continue pagando suas contas, continue andando na linha, isso é maravilhoso, isso é fundamental. Caráter honesto, digno, trabalhador, que honra os seus compromissos. Mas o verdadeiro homem de bem, e deste bem maior, deste bem sublime sinalizado por Jesus, é aquele homem, e aqui entenda o homem como a espécie humana, aquele homem que vive e que pratica a lei de amor, justiça e caridade. Então, nesses preceitos nós vamos encontrar exatamente a vivência sublime do que nós precisamos e que totalmente preenche essa nossa necessidade de amar. Que nós trazemos aqui essas imagens exatamente para poder exemplificar. Não é idolatria, não estamos aqui colocando em pedestal porque são santos, não é nada disso. São exemplos, irmãos e irmãs nossas, que viveram esse exemplo de buscar dentro de si forças, porque todos os dias eles iam enfrentar dificuldades. Irmã Dulce enfrentava dificuldades, Madre Teresa, Chico Xavier, Divaldo Franco fazendo palestras por esse Brasil, por esse planeta Terra, em todos os lugares, já envelhecido, cansado e indo honrar os seus compromissos de palestra. Então, todos os dias buscar essas forças, se comprometer com a causa do amor, e sabendo de tantos e tantas irmãos ali, tantas irmãs, tantos irmãos precisando daquela palavra, daquele gesto, como foi dito lá por Dona Laura, daquela conversa amiga, e também do farnel, do pão, da sopa, do agasalho, essa necessidade que eles tinham, e eles levavam a palavra, o amor, o gesto, exatamente para tentar, de alguma forma, aplacar essa necessidade de amor e, ao mesmo tempo, trazerem para si cada vez mais essa necessidade de amar, essa necessidade de levar para o próximo, sem sombra de dúvida, de todo amor, com todo carinho, levar para cada um deles esse bem maior amoroso, que no olhar da irmã Rosália e do Espírito Protetor se constitui em quê? Se constituem na caridade moral. Esse é o símbolo maior desse amor ágape. Vejamos aqui esse slide com a irmã Rosália, fechando o seu raciocínio e nos dizendo: desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral, o amor ágape, como é difícil de exercer. Não custa nada, mas ouvir alguém amorosamente, sem interromper, e colaborando até para o raciocínio, acolhendo a pessoa, para que a pessoa se sinta ouvida e acolhida,
que você não pare assim no meio da conversa e diga: o que foi mesmo que você estava falando? Ah, você falou uma coisa aí, eu me perdi. Meu Deus. Ou então aquela pessoa que diz assim: oh, com licença, viu? Depois a gente continua a conversa, porque... que é isso? A falta de amorosidade quando deixamos o irmão de lado, sem compaixão. A falta desse amor ágape quando não vamos a um determinado momento de felicidade para aquela pessoa e que vamos apenas levar um abraço. Não, não vou lá, aquilo é só exibição. Não, às vezes a pessoa diz assim: eu quero que você vá, eu quero receber o seu abraço. Eu quero estar com os amigos, não custa nada. E essas coisas pequenas que nós vivemos no nosso dia a dia, que perfazem essa caridade moral, esse amor ágape, e que é tão necessário para a nossa vida. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vivam, se complementem, se nutram do amor eros. É da nossa dimensão e é para ser vivido. Amplie as suas redes, amplie cada vez mais com a amorosidade do amor filia. Permita que o amor filia, da amizade, dos afetos, do companheirismo, das boas risadas, da alegria verdadeira, tome conta de você. Mas não se esqueça que a nossa necessidade de amar e a nossa necessidade de sermos amados só será verdadeiramente contemplado, satisfeito, preenchido no fundo de nossos corações pelo amor ágape. Então, que essas celebrações do 13 de junho de Santo Antônio, o santo casamenteiro, do 12 de junho, dia dos namorados, seja um dia de paz, de amor, de troca de carinhos, de afetos, mas sempre nos tratando uns aos outros, sempre nos vivenciando coletivamente, amorosamente, com o amor ágape, o amor incondicional, o amor que Cristo exemplificou para todos nós aqui na terra. E por esse amor ágape, ele foi à cruz e permanece conosco, mesmo com nossa indiferença e com nossa falta de amor. Que esse Cristo que tanto nos ama te abençoe, te proteja, e voltamos oportunamente com mais um momento aqui de uma palestra virtual da nossa Associação Espírita Jesus de Nazaré. Até mais!